Digo assim, às vezes nós criticamos os feiticeiros, os bruxos, aqueles já são assumidos, são feiticeiros. Nós já sabemos que são feiticeiros. Eles não escrevem na igreja pentecostal, ou igreja ministério cada dolor, não escrevem, eles escrevem centro de tratamento. É verdade. Quando você vai para lá, você já sabe que tem com o quimbandeiro. É melhor do que você escrever tipo igreja, mas com comportamento de feiticeiro. Tinha dizimistas da igreja. Eu falei, Deus, como é que vai fazer? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que será isso? Eu comecei a orar a Deus. Deus, como vai fazer isso? Deus me deu uma instrução. Essa instrução me levou ao trabalho. O trabalho que Deus me deu às obras do templo. Deus me deu uma instrução, que é a revelação. Essa revelação me levou ao trabalho. E esse trabalho me levou à visão que Deus me deu. Toda pessoa que pensa que o ministério é só fruto da visão, essa pessoa passa mal, fica decepcionado, abandona Deus, morre sozinho. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Espírito Santo manda, e nós, como sempre, só obedecemos. Hoje temos um convidado que também foi escolhido a dedo por Deus. Antes mesmo que ele se formasse no ventre da sua mãe, o Espírito Santo já o conhecia e vai partilhar conosco o seu testemunho, que eu sei que vai impactar a tua vida. Não se esqueça, prepara a tua caneta, teu bloco de nota, que eu sinto no Espírito que também teremos uma aula. Mas antes de nós passarmos para o nosso convidado, eu, como sempre, quero mandar beijinhos. Primeiramente, beijinho para Angola. Muita gente pergunta de que país vocês pertencem, de onde nos falam. Nós vos falamos de Angola. A Serva Edna é angolana e com muito orgulho. Sou angolana. Beijinho para Portugal, Brasil, França, Reino Unido, Estados Unidos, Suíça, Suécia, Japão, Filipinas e muito mais. Moçambique, que sempre nos escreve. Beijinho para vocês que têm orado por nós. Sim, o Pó de Fé precisa também das tuas orações. Continuem intercedendo por nós. Obrigada àquelas pessoas que mandam mensagem na Serva Edna dizendo: olha, estou no monte, orando para ti. Muito obrigada, Serva Edna, agradeço. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, partilhem a nossa página, curtam. A tua partilha está a salvar muitas vidas. A tua partilha também, seja um parceiro desse ministério, seja um patrocinador desse ministério, um semeador que tem abençoado muitas vidas. Cada programa que nós filmamos, que nós gravamos, tem impactado vidas, tem resgatado almas do mundo para Cristo, perceba. O Espírito Santo mandou e o pastor Marcos Shalom obedeceu. O nosso convidado tem um nome, costumamos chamar aqui o nome de Resisto, Cristiano Marcos Fernandes Chicola. Eu desconfio que ele é meu parente. O meu sobrenome é Kikola, o dele é Chicola. É um servo de Deus que tem impactado muitas vidas e hoje vai partilhar aqui o seu testemunho contigo. Prepara mesmo uma caneta e o seu bloco de nota, por favor. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Vamos sim agora passar para o nosso convidado. Pastor, a paz do Senhor. Pai do Senhor. E é uma honra de receber aqui neste programa que é de Deus. Uau. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela recepção. Fomos muito bem tratados, continuamos sendo. Amém. Desde o primeiro momento em que chegamos, já encontramos uma atmosfera de Deus aqui muito grande. Yes. Então, na verdade, eu é que agradeço por esse convite. Amém. É uma bênção estar aqui. Muito obrigado por convidar. Amém. É muito fácil hoje, pastor Shalom, verem algumas pessoas nos lugares onde Deus colocou. Mas nem todo mundo quer saber que é Deus. As pessoas hoje estão a rotular, estão a misturar todo mundo na mesma panela. Mas Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Sim. A história que nós temos para contar não só vai direcionar, mas também vai salvar vidas. E a pergunta que se segue agora, para aquelas pessoas que só conhecem o pastor Shalom, esse grande servo de Deus, quem é Cristiano Marcos Fernandes Chicola? Uau! Na verdade é uma pergunta que eu nunca tive, ou melhor, em poucas vezes tive a oportunidade de responder. Porque na verdade o pastor Marcos Shalom é um jovem cristão, pastor, sou casado, tenho 2 filhos e a minha vida, ela assim como
ouvimos aqui, ela realmente tem um testemunho que acredito que muita gente que nunca ouviu terá a oportunidade de poder conhecer. Sou pastor evangélico, sou também pai de 2 filhos biológicos e alguns espirituais. Yes. Alguns espirituais. Então, numa nota introdutória, este é o pastor Marcos Shalom. Yes. Para começar. Exatamente, para começar. E tem o nome do pastor. Onde é que tudo começa? Eu, na verdade, tenho uma história típica de muitos angolanos. Eu nasci no Ís, a minha mãe é do Ís, o meu pai é do Ambo, e eu nasci num berço católico. Acredito que muitos, até então, na minha faixa etária, né, Sim. nasceram nesta condição, Sim, e eu não sim. fugi à regra. Exato. Nasci nesse berço católico, onde durante a minha infância e fui crescendo também com os mandamentos e frequentando a igreja, sem problema nenhum. Até que em algum momento da minha vida eu começo a passar por uma crise de identidade pessoal. E essa crise de identidade pessoal começa, na verdade, acredito eu, a partir dos meus 10 anos, porque eu tive o trágico acontecimento de perder o meu pai. Ao perder o meu pai, na altura eu morava ainda no Ís com a minha mãe, eu começo com essa crise de identidade interna. Que as pessoas vão passando e tudo mais. Passei então a viver uma fase sensível, onde comecei a receber talvez da minha mãe um certo cuidado maior ainda, porque era uma fase primeiro já da idade, depois pelo acontecimento e tal. E eu fui crescendo, fui desenvolvendo vícios, né? Como qualquer jovem até então fora da palavra de Deus. Eu me lembro, por exemplo, de começar a consumir álcool muito cedo. Assim, me lembro muito cedo de começar a beber. Tanto que quando eu falo da minha vida para algumas pessoas, eles perguntam assim, mas tu tens quantos anos? Na verdade, o que eles querem saber é como é que tu já viveste Tanta tudo coisa. isso? Eu começo a consumir álcool cedo e onde é que chega o ponto de virada? Eu morava num anexo com a minha mãe. A minha casa de família no Ís, eu tenho um apartamento e tenho um anexo. E nós morávamos no anexo com a minha mãe, né, sem o meu pai. Eu só vim de uma casa com 6 irmãos. Exato. E a gente morava lá. Num apartamento, aparece um senhor que depois passou a ser uma das pessoas mais importantes no processo da minha conversão, e não só, porque continua sendo até hoje. E ele aparece na condição de um inquilino. Ele foi para alugar a casa. E eu, pronto, sempre tive uma responsabilidade acrescida dentro da minha própria casa, então existiam decisões que passavam por mim. Por mais incrível que pareça, eu não gostava de cristão, não gostava de crentes. Não gostava. Por quê? Assim como o Paulo. Assim como Paulo. Eu vou explicar por quê. Primeiro, eu não gostava porque eu tinha o meu próprio entendimento. Eu achava que isso não tinha sentido nenhum. E depois, talvez também seja pelas experiências que eu tive com algumas pessoas que já eram na altura. E a minha mãe, quando foi falar comigo, disse, olha, tem aí um senhor que quer alugar a casa e tudo mais. Ela já começa me dizendo assim, ele é da igreja. E eu falei, isso aqui não vai dar certo, não tem como dar. Mas, creio que seja Deus, amoleceu o meu coração, tudo mais. Ele passou lá a morar. E ele era, na verdade, um diácono na altura da Igreja Deus e Amor. E eu fui convivendo, nós nos passávamos. Depois, por algum momento, ele teve alguma situação por resolver e ele precisava do quintal onde nós morávamos para colocar algumas coisas. Ele foi falar comigo, eu achei ele muito educado. Eu disse, pronto, vai, coloca lá as coisas, não há problema nenhum. Começou a desenvolver ali uma certa amizade com um propósito diferente. Sim. Porque eu começo a ver nele aquilo que era o contrário do que eu imaginava, o que eu pensava Estava sobre. acostumado a ouvir. E o mais engraçado, ele nunca me convidou para ir para a igreja. Yes. Não me convidou. Ele nunca me disse assim, olha, vamos para a igreja. E eu, na altura, como disse, né, tinha a minha vida, comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos já trabalhava. E o meu primeiro emprego foi ele que me deu, mesmo na condição em que eu me encontrava. Eu começo a trabalhar com máquinas, né? Máquinas de desmatação de campos agrícolas, como bulldozers, retroescavadoras. E ele me coloca numa posição até então de destaque. Eu nunca percebi porquê. E ele reunia comigo todas as segundas-feiras para falar do negócio dele.
E o que me chamava a atenção naquilo é que ele gostava, ele só ouvia louvores. Eu dizia assim, eu falava para os meus amigos assim, alguma coisa está errada com esse moço. É porque eu acho que ele quer, o termo que eu usava era tipo, ele quer me dominar. Eu tinha a minha vida, eu trabalhava e na segunda-feira eu ia para lá e pronto. Lembro-me eu, e acredito que algumas pessoas que me conhecem desde minha tenra idade vão logo começar a identificar-se com isso. Eu entro desde muito cedo, é um processo onde nem eu percebia na altura o que estava a se passar. Trabalhava bastante, tinha as minhas pequenas condições, mas eu tinha um vazio muito grande. E como isso, ou como qualquer pessoa comum, eu procurava forma de resolver isso. E como é que isso acontecia? Bebendo. Meu Deus. Atrás da minha casa havia um lugar onde realizavam festas todas as quintas-feiras. E eu, até então, começava o meu dia lá, quinta-feira. Então era quinta, sexta, sábado, parava de beber domingo à noite porque tinha que trabalhar na segunda-feira. Tinha o encontro com ele, com o meu patrão. Uma vez, eu conheci alguém, por intermédio de um amigo meu, que era uma obreira. Essa pessoa convidou-me e disse, vamos para a igreja. Eu achei, igreja? Pronto, vamos lá. Era uma vigília. Eu fui para a vigília, comecei a vigília, às 2 horas, alguma coisa, o telefone tocou. Fora da igreja, Meu Deus. me chamando para irmos na discoteca. Eu fui, saí da igreja, fui. E a moça que me levou ficou à minha procura, até onde ele não me achava. Eu já vou explicar porque que eu falo. 2 semanas depois, eu estava na minha casa, lembro-me como se fosse hoje. Eu recebi o telefonema de um amigo do Lubito, que era camionista. Ele disse-me assim, olha, eu estarei no IGE, tudo começou no IGE. Estarei no IGE a próxima semana. E eu gostaria de estar contigo. Era um parceiro de negócio, era uma pessoa de extrema confiança minha e achava aquilo muito interessante. Mas eu disse que eu tinha uma rotina que eu começava a beber quinta e terminava no domingo. E não foi diferente, era tipo um ritual, era assim a minha vida. Eu me lembro de começar a beber como normal na quinta-feira, na sexta-feira, e no sábado ele liga para mim de manhã e diz, já cheguei. Eu disse, uau, que bom que você veio, ainda bem que você veio. Me lembro de ter saído de casa sábado à noite bêbado, fui à discoteca, para quem é do IS conhece, porque até agora o espaço existe, que é o Grande Hotel do IS. Eu vou para lá, e aí começa o meu processo de conversão para o cristianismo. Eu vou explicar porque que eu disse isso. Eu fui na discoteca e estava tudo muito bem. Me lembro de ter estado numa mesa onde tinham mais pessoas. Estava aí o meu amigo Pilares. E nós tínhamos que comprar bebida por cartões. Nós pagávamos os cartões, né? Eles davam-nos os cartões e riscavam. Riscavam, sim. E ele falou para mim, Marcos, a gente está sem cartões, a gente precisa comprar. Eu disse, ok. Eu saio da discoteca, em frente à discoteca tem um banco, até hoje existe, tem um banco, creio que seja um BFA. Eu vou para lá com a intenção de tirar dinheiro no multicaixa. E quando eu chego lá, estava a chover, né? Uma chuva miudinha. Eu encontro alguém em frente ao multicaixa. Eu disse assim, vou sentar aqui até ele sair e depois fazer o que eu tenho de fazer. Eu dei por mim, estava na minha rua, alguém, que era o meu amigo, me levando aqui neste braço e mais uma pessoa me levando aqui. E eu disse, o que aconteceu? Ele disse-me, olha, tu foste para ir buscar o dinheiro e adormeceste. Meu Deus. E eu na rua, sim, adormeceste na rua e tal. E eu disse, mas eu sou muito... Como é que eu dormi na rua? Eram 4 da manhã. Eu chego na minha rua, porque a discoteca era um pouco distante da minha casa, encontro os meus vizinhos no meu portão a beberem. Eu chego aí e falo, Pilares, que bom que você me trouxe, já estou em casa, você segue a tua vida que eu vou entrar. Eu fiquei aí fora, mas depois eu disse, vai para o quarto. Eu morava, tinha a casa principal, era tudo anexo, tinha a casa principal e tinha o chamado quarto dos rapazes. Exato. Porque a minha mãe e as meninas viviam lá e nós temos quarto fora para fazer as nossas coisitas lá. Eu chego e na altura eu era muito viciado pelo trabalho. Eu trabalhava muito mesmo. Cheguei na altura, disse assim, eu vou começar a desenhar, porque eu na altura trabalhava com AutoCAD. Eu disse, vou desenhar, tenho um projeto para fazer, vou desenhar 4 da manhã. O mais engraçado, quando eu chego no quarto, parece que aquela sensação de bebida passou logo. Eu me lembro de ter estado com uma calça preta igual, assim como esta, uma social. Por acaso estava com uma camisa branca também. Eu chego e começo a desenhar. Eu me lembro
Falei assim, vou colocar uma música calma. Até hoje, eu não sei como é que eu encontrei louvores no meu computador. Meu Deus. Até hoje não sei como. E eu pensei que fosse apenas uma música romântica, alguma coisa assim. Eu chego 4 ou 5 horas da manhã, coloco o louvor e vou trabalhando no meu computador, então, mas alguma coisa me chama a atenção naquilo. E eu disse assim, isso é o quê? Fiquei mais curioso, comecei a ouvir aquilo, comecei a ouvir isso. Isso é meio interessante, mas automaticamente eu sinto uma sensação que até hoje eu não sei explicar. Eu não sei se aquilo era uma alegria, se era uma tristeza, só sei que era alguma coisa diferente. Eu não tinha dormido, óbvio, porque tinha acabado de chegar em casa. Eu me lembrei de dizer assim, qual é a igreja que tem culto cedo? Eu me lembrei, a Sônia levou-me na Igreja Universal. Levantei da cama, a minha mãe é enfermeira, fui, usei umas crocs, essa de enfermeiras branca, saí, eram por aí 5 ou já quase 6 horas, e eu comecei a descer a rua sozinho, para ir para a igreja, sozinho. Mas eu peguei no telefone, liguei para ela, disse, Sônia, eu quero ir para a igreja. Ela disse, Marcos, nem fale comigo sobre igreja. Meu Deus. Eu te levei, Sim, quis apresentar os meus pastores, e você começou a igreja, o dia na igreja, a noite na igreja, e terminaste na discoteca, então nem me fala sobre isso. Eu fui, cheguei na igreja, bêbado, a cheirar álcool, no caso. Sentei lá atrás, como toda pessoa estranha, né? Eu sentei e fiquei a observar. Os pastores a fazer. Havia um pastor que depois passou a ser o meu pastor, pastor Pedro, a fazer o culto. E eu fiquei. O culto terminou e estava tudo bem. O que é que eu esperava? Esperava assim que no final as pessoas viessem e me acolhessem. Ninguém me disse nada. E eu voltei a ligar para a Sônia e disse: Sônia, eu já disse que crente não presta. Como é que alguém vai na igreja assim e ninguém lá acolhe, ninguém diz nada? Eu nunca mais vou para aquele lugar. Só que era o quê? Era um culto de domingo, era um culto de manhã. Eles têm culto, ou tinham culto, 3 vezes por dia. Ok. Quem é que apareceu no culto do mais tarde? Eu, novamente lá. Cheguei novamente, sentei, não quis me envolver com nada, porque supostamente estava magoado com a igreja, mas eu também não entendia por que eu estou num lugar onde supostamente estou. Você não quer estar? Eu só sei que entrei na igreja naquele dia, porque já havia ido outras vezes, e eu nunca mais, até agora que eu me lembro, nunca mais passei. Eu não fui daquelas pessoas que, quando tive contato com Deus nessa dimensão, porque já tive antes através dos meus sacramentos católicos, quando fiz até o crisma e tudo mais, mas eu falo eu gosto de chamar esta fé diferente, né? Sim. Eu não me lembro de ter me desconvertido, de ter saído, de ter ido, porque fiquei um tempo, não. Eu depois passei por um processo interno, parei de beber automaticamente, começo a conhecer pessoas que vão me ajudando nesse processo. Sim. Eu sou daquele, eu gosto de dizer assim que a minha conversão foi um pouco, Deus foi, um dia terei que questioná-lo quando eu for para o céu. Por que eu tive que passar por esse processo ali? Porque eu perdi tudo. Eu sou daquele, literalmente perdi tudo. Quando eu digo de tudo, eu falo de bens materiais. Eu perdi o escritório onde eu trabalhava. Perdi o escritório, perdi toda espécie de amigo que se possa imaginar. Perdi tudo literalmente. Deus começa a fazer um processo diferente naquela fase. Me lembro de ter saído para o IS, vou para o Ambo, meu pai é do Ambo. Eu morei no Ambo praticamente 3 ou 4 anos. Morar mesmo, porque antes ia só visitar. Venho para Luanda, mas não vou monopolizar aqui o diálogo. Depois vou para a Rússia e aí começa uma segunda etapa da minha vida cristã. Com certeza no decorrer da conversa nós ainda iremos abordar. Em nome de Jesus. Em suma, este é o princípio. Quando dizia, eu perdi tudo. E era assim, Deus dizia assim, eu desarrumo e depois arrumo. Amém. Amém. Simples assim. Amém. Eu desarrumo e depois arrumo. O que ele fez? Ele tirou as coisas do mundo na tua vida para colocar as coisas dele. Porque nós estamos no mundo, muitas vezes nós estamos no mundo, nós somos do mundo. E nós nos aconchegamos com aquelas coisas. A nossa cabeça, o Satanás, nos faz pensar que aquilo é o nosso tudo. E nós nos vangloriamos. Pessoas que existem estão acorrentadas. Porque a corrente tem metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, até onde se permitir. Sim. Muita gente está acorrentada, pastor. Mas é permitido que eles viajam. É verdade. Mas Ali onde ele viaja, ele pode sair da Angola para não sei o quê. Está acorrentado, mesmo aí o limite. Mas só que sem a corrente você vai mais além. Então houve renúncia
Deus tinha que tirar as coisas do mundo todo, desarrumou a casa para depois ir arrumando e te revelando os planos, os projetos dele. É verdade. E nesta conversa eu pude perceber que não é sobre o tempo, não é sobre o vício que a pessoa tem hoje. Deus é aquele que tira. É verdade. Deus é aquele que cura. É verdade. E se aconteceu com o pastor, também vai acontecer contigo. Deus foi tirando paulatinamente o vício que ele tinha, Deus tirou. Desarrumou a casa e depois arrumou. Vamos chegar lá. Hoje é esse grande servo de Deus que também já tem um ministério. E depois, quando viajou, pastor, quando foi para a Rússia, o que aconteceu? A mudança, onde é que surgiu a consagração e tudo mais? Como é que se torna esse grande servo de Deus? Pronto. Que eu tenho ainda alguma dificuldade com relação a enxergar essa... Eu sempre digo para os pastores, para as pessoas mais próximas de mim, Sim. o seguinte, porque eu recebo muitas mensagens e até quando eu vou para alguns lugares, grande servo de Deus, eu às vezes pergunto para as pessoas, mas onde é que está esse grande servo de Deus? Tudo começa pelo seguinte, quando eu venho para Luanda, com este meu amigo que foi o meu primeiro... Sim, o patrão. Você. Eu começo, só para ter noção, eu começo como obreiro a morar numa casa de pastor, numa casa pastoral, ou melhor, este meu patrão, a casa dele era como uma residência de pastores. Yes. E eu vou para essa casa, mas eu vou, como eu gosto de dizer, totalmente desarmado. Porque eu chego lá e eu tinha simplesmente a função, por exemplo, de lavar os carros deles e limpar os sapatos. E no princípio eu me questionava muitas vezes, eu falava, mas como é possível? Eu deixei, tem as minhas coisas e eu tenho que estar aqui e tudo mais, tudo isso. Mas tudo começa, eu vou para um culto na Igreja Deus e Amor, lembro-me como se fosse hoje. Sim. Eu chego lá, não sabia nada de profecia, não sabia nada disso. Aparece a mulher do pastor, já com uma certa idade. Ela nem sequer me chamou pelo nome Marcos, me chamou pelo nome Cristiano, um nome que é pouco pronunciado, as pessoas mal conhecem. E diz-me assim, Deus está te chamando para ser pastor. Eu olhei para aquilo e disse, alguma coisa está errada aqui. Não é só eu, esse não pode ser só eu. E depois desse culto, lembro muito bem, eu tive contato através ainda do meu patrão, com um dos ministérios aqui em Angola, antes da minha viagem, que é um ministério profético. Yes. Eu achei aquilo muito interessante. Através da influência de alguns ministérios que nós dois acompanhávamos, vindo da Nigéria e até dos Estados Unidos também, achávamos muito interessante. Achei aquilo, uau, que bênção. Isso aqui. Eu passo a frequentar a igreja, na altura era no Rangel, nós morávamos no Zango. E o mais engraçado é que nós saíamos de casa às 5 horas de domingo, só voltávamos à meia-noite. Meu Deus. E nós só íamos para a igreja, era lá. Quando eu começo a me preparar, porque eu fui para a Rússia não por bolsa, eu tinha, na altura, feito uma loja no quintal da minha mãe. E esta loja, depois, eu disse assim, olha, eu preciso me capacitar. Eu disse que cresci só com a minha mãe. E eu tive, na altura, muita influência da minha mãe na minha vida. A minha mãe é enfermeira. E eu sempre quis ser médico. Ok. Sempre quis ser médico. Era algo que estava dentro de mim. Eu fui, por exemplo, para o Lubango, para fazer teste na faculdade de medicina. Eu fui para Malães, para fazer teste na faculdade, porque eu quis ser médico. Surgiu uma oportunidade de ir para a Rússia para estudar, para ser médico. E eu falei, uau, que bênção, é agora. Vou. E eu chego lá, por isso é que eu sempre digo assim, Deus sabe tudo. Eu chego na Rússia e vou para Belgrado, chego lá no meu primeiro ano e tal, para a Rússia, para aprender a língua, depois é que fui para a faculdade. Encontrei, porque nós morávamos em casas de estudantes. Eu me lembro que o prédio tinha 12 andares e tinha mais de 200 apartamentos lá. E lá tinha, na verdade, pequenas comunidades cristãs, juntavam-se para poder ter os seus cultos. Sim. Eu, na altura, não tinha nenhum vínculo com ministério nenhum, não tinha, e eu vou, e chego lá, passo a ir para a igreja e tudo mais. Nesses cultos, que eram apenas todos os sábados, passo a ser um membro ativo. Me lembro, como se fosse hoje, de alguém ter comigo e falou assim, Marcos, eu sei que você está aqui, mas tu não te identificas muito com o nosso... Você gosta de orar
alto, você gosta dessas tuas línguas aí, estás a perturbar, Marcos. Cristão fervoroso. Pronto, vai lá para o outro lado, que tem umas pessoas, o termo que ele disse é, são parecidos com você. Ok. Eu falei, pessoas que são parecidas comigo, vou lá. Vou para uma outra comunidade, onde encontrei a comunidade nigeriana, congolesa, tudo mais, que eram pentecostais. Quando eu chego, eu disse, é aqui. Reconheceu, Só frequentar. Lembro-me depois de eu começar, eu fazia as minhas orações. Todos os meses de abril, eu consagrava todo o mês de abril. Eu não tomava uma refeição por dia, que era uma sopa, onde não continha carne nem peixe. Era só uma sopa de legumes. E depois, algumas pessoas passaram a interessar-se também. E nós orávamos muitas vezes das 23 da manhã. Todas as sextas para sábado. Já podemos imaginar que era uma questão de tempo para o meu quarto passar a ser um lugar onde muita gente vai. Começamos com essas pequenas vigílias, com esses programas e tudo mais, até que surge no meio da comunidade alguém que diz assim, olha, eu acho que todos os países têm suas comunidades. A gente também precisa, para melhor nos relacionarmos, de uma igreja comunitária. Somos angolanos e precisamos fazer. Quem é que eles escolheram para liderar? Infelizmente ou felizmente fui eu. Felizmente. Começa um grupo, ainda no quarto, juntaram-se pessoas angolanas, mas depois já tinha, na altura, muita influência, porque eu também já pregava em espanhol. Isso começa a influenciar o pessoal da língua espanhola. A primeira igreja na qual eu fui pastor é uma igreja comunitária com mais ou menos 64 nacionalidades. Lembro-me na altura, como eu disse, eu vim da Angola e fazia parte de uma igreja profética em Angola. Falo com todo orgulho que a igreja do profeta Eliseu foi um dos meus mentores na altura, profético, mentores ministeriais. Sim. Proféticos não é o termo. Eu disse, olha, a gente precisa de uma paternidade, precisamos de uma cobertura espiritual, as coisas estão a funcionar, a gente precisa de pastor, porque eu nem sequer me via na condição de pastor. E falamos na altura com ele, aconteceram algumas coisas no ministério dele, acabou perdendo o irmão e tudo mais, estava muito sensível, disse assim, eu vos abençoo, que Deus te abençoe. Nós na altura tínhamos um encontro, creio que era na altura na Ucrânia, alguma coisa assim. Ele disse, olha, Deus te abençoe, eu não estou muito bem nessa fase para poder mentorear, que Deus te abençoe. Eu disse, my God, e agora? Na altura era o meu pastor. Por intermédio de alguém que eu havia conhecido, disse-me assim, olha, vou te apresentar alguém, fale com essa pessoa, creio que essa pessoa vai poder te ajudar a mentorear isso. E eu cheguei, essa pessoa disse, olha, nós temos um grupo assim, expliquei tudo, e nós precisamos de mentor, precisamos de paternidade. Sim. Apresentei o grupo e tudo mais, e aí nasce, então, a primeira igreja física na qual eu me torno pastor. Eu fico na Rússia durante 3 ou 4 anos, depois vou para Portugal. Quando eu chego em Portugal, eu recebo a consagração ministerial lá, em Portugal. Eu fui para uma vigília, na verdade. Disseram assim, vens para Lisboa para uma vigília. Só sei que fui e nunca mais saí de lá. Mais uma vez eu deixei tudo para a Rússia. Eu fui com 2 calças, 2 fatos, 2 t-shirts. Chego lá, começa um projeto também lá bonito, que existe até hoje. É uma igreja muito abençoada, onde pastoreei praticamente mais de 7 ou 8 anos. E foi lá que eu recebo a confirmação do ministro. Que é a consagração, no caso. E assim foi. Tudo começa por esse ponto de virada. Aqui tem algo que eu até hoje digo, que era o seguinte, eu quando cheguei na Rússia, conheci muita gente perdendo-se por causa do álcool. Eu sempre digo assim, Deus, se eu fosse lá bebendo, o que seria de mim? Porque eu tinha essa inclinação, gostava de beber. Sim. E eu fui para um lugar onde vendem cerveja em todo lado. Exatamente. E eu, às vezes, eu ia buscar pessoas, por exemplo, ligavam para mim 2, 3 horas da manhã em discotecas. Lá, eu ia. E diziam assim, olha, não estou a conseguir andar, por favor, vem me buscar. E eu ia. Ia buscar as ovelhas da nossa igreja em lugares como esses. E se eu não deixasse? E se Deus não me livrasse? Meu Deus. Aí está que nada é por acaso. Exatamente. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu começo a perceber que em tudo
E durante a conversa, acredito que muitos outros pontos também serão aqui abordados. Em tudo tem um propósito. Exatamente. Sim, Deus tem um propósito. Tudo. Ele faz as coisas no tempo dele. Às vezes nós é que não entendemos. Mas nós só precisamos confiar que se estiver na mão de Deus, está tudo sob controle. É isso que Ele nos pede, confiança. Sim. Nós temos que crer nele. Amém. E a partir do momento que nós começamos a crer nele, porque ele diz, né, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Quer dizer, quando nós percebemos, respeitarmos Deus, tudo na nossa vida vai ser mais fácil. Amém. E não procurar compreender tudo. Tá vendo? Houve um processo na vida do pastor Shalom. O pastor Shalom tinha um vício. Entregou-se a Jesus. Deus tirou. Começou a entender. Só começou a perceber quando foi viver. Foi na Rússia mesmo. Fui na Rússia. Quando foi viver para a Rússia, já não consumia e olhou no seu redor e viu o que estava a passar. E quem era o defensor? Exatamente. Era o pastor Shalom. Então teve que passar por ali, teve que vencer esse vício para ter autoridade. Amém. Porque tudo aquilo que você supera, tudo aquilo que você domina, você tem autoridade. Amém. Amém. E que gera cura na vida das pessoas. Então nada é por acaso. E Deus sabe todas as coisas. Amém. Os passos dele não são os nossos. Os pensamentos dele não são os nossos. Amém. Ele sabe todas as coisas. E às vezes nós queremos resolver na força do nosso braço. Às vezes nós queremos entender as coisas de Deus. Quem explica? Tem aquele louvor que diz, ninguém explica Deus. Ninguém explica a Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Amém. Ninguém explica Deus. E estamos a falar aquela hora, pastor Cristiano, sobre o nome do teu ministério que chamou uma atenção. A Casa do Oleiro. Sim. De onde é que surgiu? Por que a Casa do Oleiro? Porque nós sabemos o que o oleiro faz. Sim. Por que a Casa do Oleiro? Porque a Casa do Oleiro, eu sempre digo que a Casa do Oleiro, na verdade, é um lugar para pessoas que encontram-se na condição em que eu me encontrava. Yes. E eu vou explicar aqui que condição é essa. Eu tive uma entrega no ministério completamente radical. Deus não me permitiu pensar em muitas coisas enquanto ministro de Deus. Tive uma fase pessoal, né, onde fiz implantação, cuidado da obra de Deus com bastante zelo, com muita dedicação. Eu me lembro de nessa fase, por exemplo, eu tinha culto quase todos os dias e estudava à noite. E eu muitas vezes, até os meus professores, eles já sabiam que eu era pastor. Então eles diziam assim, como tu és pastor, são portugueses, a gente já entende aquela expressão, né? Sim, sim. E tu achas que o teu Deus pode te fazer tudo? É melhor você fazer já a prova amanhã cedo, porque eu já sei que você não vai vir na hora da prova, vai estar lá com as tuas ovelhinhas, é assim que eles diziam. Meu Deus. Então foi uma fase muito intensa da minha vida. Isso levou muito tempo, muitos anos. Eu me lembro, por exemplo, de ter chegado em Portugal, de eu ter morado na igreja, morava mesmo na igreja. Morava num colchão insuflável, comprado nos chineses, dormia dentro da igreja. E tem muita gente que até hoje me acompanha e tudo, são as pessoas que Deus usou para me dar suporte na altura. Uau. Com esse andar, chegou uma fase na minha vida que eu chamo como segundo ponto de virada. O segundo ponto de virada, na verdade, foi quando eu decidi largar o ministério, largar Deus. Por quê? Eu decidi largar Deus porque eu acredito que foi uma fase onde eu pensei, analisei, né? Eu disse assim, eu faço isso há muito tempo, há muitos anos, eu acho que eu estou cansado. Uau. Eu fiquei cansado, esse é o termo certo. E eu ficar cansado, eu voltei a empreender, tudo isso, eu disse, eu já não quero mais Deus, chega, acabou, vou voltar a fazer as minhas coisas. E eu passo por uma fase onde quase vou à depressão. Meu Deus. Quase vou à depressão. As pessoas mais próximas a mim recomendaram psicólogos e tudo mais. Eu conheci, graças a Deus, tive o privilégio de pregar a palavra de Deus em muitos lugares. E nesses muitos lugares também fiz muitos amigos, como o Brasil, a Inglaterra e tantos outros lugares, a Holanda. E essas pessoas, algumas pessoas, ao notarem, porque é muito fácil nós percebermos quando alguém não está bem. Sim, sim. É muito fácil. E algumas pessoas tentaram perceber o que estava acontecendo. Eu disse assim, olha, eu já não quero Deus. Eu amo Deus, amo as coisas de Deus, mas eu... Estou fora, é. Me lembro de ter ficado
Mais ou menos, eu vou contar aqui como é que a Casa do Oleiro nasce e por que Casa do Oleiro. Me lembro de ter ficado e mais alguma coisa, fechado, sem contato nenhum. Saí do ministério em que eu estava, fiz uma carta, saí do ministério e eu disse, eu vou viver a minha vida. Fui para Kinshasa na altura, para tratar de algumas coisas, e eu recebi um telefonema de alguém que estava a organizar E quem era o convidado? Eu. E disse-me assim, eu já pus o teu nome, a tua fotografia no flyer, e não adianta me dizer que não podes. E eu fui muito sincero com essa pessoa. Eu disse assim, eu não estou bem. Eu estou numa fase onde eu penso que estou com... estou com depressão. Eu estou numa fase onde eu sinto que preciso ser pastoreado e eu não estou bem. A pessoa disse assim, eu já pus o nome. Ou se tu quiseres vir, eu vou preparar o culto para ti. Também, se não quiseres vir, também vou preparar o culto para ti. Uou, sem chances. Eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Venho para Luanda e vou para esse culto. Há uma sensação, principalmente para aquelas pessoas que estão nesse momento a pensar em largar o ministério. Eu percebi, na verdade, que o peixe, com essa experiência, só vive mesmo na água. Uou. Por quê? Porque a sensação de... Eu me lembro de ter entrado naquela sala, foi aqui no Morro Bento, bem ao lado da nossa igreja. Uhum. Eu encontrei uma sala cheia de pessoas que eu nem sequer conhecia. Eu perguntei, vocês vieram fazer o que aqui? Viemos para nos abençoar e tudo mais. E eram para 2 horas, a gente acabou ficando quase 6 horas. Meu Deus. E eu depois, no dia seguinte, eu disse, pronto, eu tenho a vida em Lisboa, vou embora. Mas aí depois mandou uma mensagem, olha só, pastor, tem pessoas que querem falar muito contigo, a pregação que você fez foi muito... Eu pensei comigo, mas como é que eu, na fase em que eu me encontro, vocês dizem que foram abençoados? Todo mundo devia ficar assim, tipo, que decepção ter ido ouvir ele. Mas vocês diziam que estavam a ser abençoados e tudo foram mais. impactadas. Queriam aconselhamento. Eu disse, tá bom, vou ficar mais um tempo. Quem foi pregar no outro domingo? Eu. Uau. Teimosia. Escolhido não tem escolha. E ali... as pessoas começam a organizar eventos, chamava Santa Convocação. A Santa Convocação passou a ser como se fosse um tema que gerou o Ministério Casa do Oleiro. Uhum. Porque nós fizemos a Santa Convocação aqui, depois também foi feita em Lisboa, uma serva de Deus, uma pessoa muito próxima a nós, ela organizou lá, pediu que eu fosse, eles pagaram e tudo o bilhete, para não escapar mesmo. Sim. Eu vou para lá e lá então começa a Santa Convocação. Até que chegou um tempo em que eu começo a orar para Deus, começo a orar dizendo assim, Deus, eu não quero... Sou uma das pessoas que nunca pensou em ter igreja, ministério, eu nunca quis mesmo. Não era algo que eu planifiquei. Sempre disse assim, eu quero pastorear debaixo de lideranças, não quero nada disso. Nessa Casa do Oleiro, falo assim para Deus, Deus, como é que vai ser isso? Sim. E Deus fala assim para mim, como é que você está? Eu disse, eu estou mal. Então, se você está mal, o teu ministério será mesmo para pessoas que estão mal. Exato. Que precisam ser transformados, que estão depressivos, que estão com ansiedade. Pessoas que... Porque eu vou falar isso como pastor de igreja. Existem muita gente perdido dentro da igreja. Por quê? Porque essas pessoas, na verdade, elas estão perdidas dentro da igreja porque talvez o conceito que a igreja tem para lidar com certas dificuldades de pessoas é um pouco diferente, é um pouco estranho. Eu mesmo, por exemplo, que eu sei, por exemplo, estar, por exemplo, na igreja e um pastor vir falar para mim assim, pastor, tenho dificuldade com álcool, tenho dificuldade com pornografia. Se eu não tiver maturidade suficiente para lidar com o tratamento dele, Sim. essa pessoa se retrai. Ele vai morrendo mesmo dentro da igreja. Exatamente, é isso. Então, eu começo a entender essa perspectiva, também passei por isso, né? Começo a entender essa perspectiva e eu falei, isso vai ser mesmo Casa do Oleiro, o lugar de concerto, o lugar onde nós seremos todos restaurados por Deus. Por isso é que a minha linguagem, quer seja de liderança, quer seja pastoral, é sempre uma linguagem inclusiva. Todos nós precisamos de transformação, todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos de cura. Eu digo para todos os obreiros e pastores da Casa do Oleiro, não existe super-homem. Todos nós precisamos, em todos os sentidos. Sentido moral, sentido espiritual, sentido financeiro, em tudo nós precisamos. E isso aqui, então, nasce o Ministério Casa do Oleiro,
fará agora um ano em abril, ainda não temos um ano de ministério. Ele começa, pronto, também por causa do Ministério Pastoral, as pessoas conhecem, muitos até conhecem mais o pastor Marcos Shalom do que o Ministério Casa do Oleiro. Ok. Então começam a perceber que a Casa do Oleiro chegou, tem essa expansão, Angola e Portugal ao mesmo tempo, é uma expansão simultânea. Outras pessoas já vêm para o Brasil, vêm para isso, mas a igreja não é assim que funciona. A igreja é um lugar que nós precisamos de pessoas certas, porque é um lugar de feridos, é um lugar de cansados, de aflitos. Então nós não queremos, por exemplo, colocar pessoas feridas para cuidar de outros feridos. Por isso é que eu estou aqui a escrever. Deus está-me a dizer agora, só conserta quem foi consertado. Exatamente. Eu tive que passar por esse processo de cura emocional, que não foi fácil. Meu Deus. Não foi. Foi um processo muito difícil. Tive que sair em certos ambientes e tive que orar a Deus para que Deus retirasse certas pessoas. Talvez por causa do vínculo emocional, porque é isso que acontece. Existem pessoas que a gente não larga porque amamos muito. Sim, Mas nós sabemos que a presença deles nos faz muito mal. Exatamente. Então aí nós oramos para que seja feita a vontade de Deus. E Deus tira. É verdade. E nós nos alegramos, porque tudo dá graças a Deus. Desapego às pessoas e a renúncia. Completamente. Ambientes, Exatamente. lugares, posições. Eu, quando na altura em que comecei o Ministério Casa do Oleiro, ouvi muitas coisas de todo tipo. E eu, graças a Deus, já tinha uma certa maturidade para poder perceber qual era a voz de Deus e a voz do homem. Exatamente. Porque eu ouvi todas as coisas possíveis e imagináveis até a meu respeito. Meu Deus. Mas em todas elas eu me mantive em silêncio. Eu gosto de dizer assim, que a glória de Deus seja a resposta para os meus inimigos. É verdade. É algo que nós não temos como negar evidências. E a Sim. Casa do Oleiro é uma evidência. Uau. Não tem. Por mais que as pessoas rotulem, por mais que as pessoas neguem, mas ela está aí. A Casa do Oleiro é uma evidência. Yes. Os pastores estão chegando, os ministros estão chegando no ministério, a igreja está crescendo, graças a Deus. Começa a influenciar. Isso é uma evidência, ninguém pode negar isso. Exatamente. E Pelos seus frutos os conhecereis. É uma evidência, isso é uma evidência. Eu não tenho muito costume, por exemplo, só para ter noção, serva de Deus, eu me lembro de uma certa fase da minha vida, já fui muito querido, em todos os sentidos. Né? Ministros ligavam, mas chegou uma fase da minha vida que ninguém ligava para mim. Quando o Ministério Casa do Oleiro, assim que a Casa do Oleiro a tratar dela, muita gente começa a tentar voltar. Só que eu aprendi com o meu primeiro pastor, só vai na abundância quem suportou a escassez. A escassez, yes. Então, eu tive que me blindar. Eu sou uma pessoa, gosto de me chamar assim. Eu sou anti-ansiedade. Eu não sou aquela pessoa com muita carência de pessoas por perto. O conceito da Casa do Oleiro não é multidões, é transformação. Uau. Porque às vezes nós caímos nesse erro. Mas são pessoas, muita gente vazias por dentro. Nem pastores, por exemplo, no Ministério Casa do Oleiro, eu como visão, enquanto visionário, Sim. eu não quero ter 1000 pastores e não poder sustentá-los. Yes. Então, eu me blindei com isso tudo. Deus, né, deu também graça nesse processo. E hoje o Ministério Casa do Oleiro é uma realidade que nos custou muito. Eu passei problemas em todos os segmentos de vida. Segmentos financeiros, emocionais, sentimentais, casamento, tudo o que se possa imaginar. E eu fui para o Brasil. Eu estava a morrer, mas a minha esposa não sabia. Meu Deus. Sim. A minha esposa não sabia. Ela me dizia assim, quando eu falei com ela, como é que tu podes atender pessoas, estás sempre a sorrir, as pessoas vinham de quase todo lado e tu estás nessa condição. E a verdadeira pessoa que precisa de ajuda E precisava. é mesmo assim. Precisava muito. Foi uma fase na vida que eu não atendia as pessoas porque nem ao telefone eu não queria. Eu só dizia assim, Deus, alguma coisa está muito errada. Eu não tô... É um vazio inexplicável. É verdade. E a Casa do Oleiro nos trouxe esse treinamento a nível pessoal, nos blindou com essas coisas, tanto que depois aquele que supostamente era o mais... Sempre tive a minha simpatia, né? Sempre fui uma pessoa muito conversadora. E algumas pessoas depois começaram a perguntar, mas por que ele está assim? Por que ele ficou muito... As pessoas me julgaram, dizendo que eu me tornei arrogante, mas não tentaram perceber o que estava acontecendo. Estava a passar, sim. Pois, porque eu
quer seja em redes sociais, tudo, eu me fechei para me curar, me fechei para me retratar. Sim. E esse é um processo necessário, principalmente para aqueles que estão no ministério. E foi na fase que as pessoas saíram da tua vida? Sim, Yeah. sim. Isso acontece principalmente quando Deus está a firmar a tua dependência nele. Amém. Faz parte do processo. Ele fez comigo e vai falando muito comigo atualmente sobre esse estágio de pessoas escolhidas, principalmente para estarem à frente do ministério. Sim. Quando ele, grandes pessoas que foram escolhidas, grandes servos de Deus, que têm ministérios que vão impactar as nações, ele cria essa situação, Amém. te esconde, tira pessoas para afirmar a tua verdadeira identidade e dependência a Ele. Amém. E a dependência, quando é firmada em Cristo, as pessoas vão te rotular. As pessoas vão dizer que você é cínico, que você se tornou arrogante, que você é Y. Pessoas podem sair da tua vida, mas você não se sente abalado. Amém. Podem dizer, não, pastor, só não você isso. Você não vai se sentir abalado. Porque aquele tempo que parecia que estavas doente, que estavas não sei o quê, é aquele tempo mesmo que ele estava a trabalhar em ti. Amém. 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 É uma bênção. Yes. É um processo. É. E isso eu converso hoje mais para ministros. A minha visão, eu como pastor Marcos Shalom, enquanto líder do ministério, eu falo isso para os pastores. Vai chegar um tempo na minha vida que a minha igreja só frequentará pastores. Eu quero pregar para pastores. Eu quero preparar o ministério Casa do Oleiro, apesar dos templos que vão vindo, deixar pastores cuidando desses templos e eu ter uma igreja pequenininha, só para cuidar de pastores. Porque eu percebo que, infelizmente, existem muitos pastores morrendo dentro do ministério. Obrigado, Espírito Santo, é verdade. Existem muitos pastores morrendo dentro do ministério. E isso tem sido um cuidado primário. Tem sido um cuidado primário. Por quê? Porque essa visão surge por causa da minha própria experiência. Sim. Por causa da minha própria experiência. Eu não estou aqui a falar de coisas que outra pessoa falou, que outra pessoa viveu. Não, é estou a a falar de primeira que pessoa. eu mesmo vivi. Eu percebi que é melhor... existem muitos pastores morrendo dentro do ministério e com esta perspectiva de... Algo me chamava a atenção, principalmente nas últimas fases antes do Ministério Casa do Oleiro, que era o seguinte, eu dizia assim, Deus, as pessoas supostamente gostam muito. Mandam mensagens, pastor Marcos. Sim. Haviam filas e filas para orar por elas. Eu às vezes dizia assim, estou cansado, mas já não, tem que ser. E eu dizia assim, não, eu conversava com pastores e falava assim, pastor, como é que você está? Diziam, pastor, a igreja está boa. Eu disse, não perguntei pela igreja. Como é que você está? Uau. Aí ele começa a dizer, eu acho que, pastor, não estou bem, não estou isso, não está aquilo. Eu dizia assim, eu acho que nós estamos na mesma condição. Pastores precisam ser pastoreados. Pastores precisam ser cuidados. Pode ter uma mega igreja, pode ter uma mega, mas ele precisa ser cuidado. E quando isso não acontece, é uma ruptura pessoal, primeiramente, e depois ministerial muito grande. É verdade. Nós, às vezes, olhamos, que isso ultimamente virou uma moda, de olharmos, por exemplo, né? Não, o fulano errou, o fulano errou, o fulano errou. Só apontar. Se a gente for sentar com ele, nós vamos criticar. perceber que está com muitos traumas. Sim. Talvez é uma pessoa que não teve nem sequer preparação suficiente. É verdade. Talvez é uma pessoa que talvez não é cuidado. E eu não falo de cuidado, falo de cuidado de nível pastoral, Sim. que isso é muito importante. Sim. Porque existem coisas, por exemplo, dentro do Ministério Pastoral que só são compreendidas e entendidas dentro desse segmento de pastores. Yes. É o mesmo que eu chamar, por exemplo, uma ovelha minha e estar a falar de coisas minhas pessoais não existe. Mas se for um pastor, já percebe. E nós muitas vezes não temos esse tempo. A gente prega tanto para fora. Eu parei com lives públicas e agora optei muito mais pelo segmento Zoom. Por quê? Porque há essa visibilidade e ela pode acontecer, só que há uma cura interna de medos. Eu vejo isso nos pastores. Como é que, porque eu sempre disse que o pastorado não é uma profissão, é uma vocação. Yes. E existem muitos medos rodeados a isso. Por quê? Porque eles pensam em tudo. Como é que será o futuro? E para piorar,
que é uma das coisas que eu oro muito também é isso, é a condição dos filhos dos pastores, porque eles... Pronto, eu estou a falar de pastores, não estou a falar de pastores, por exemplo, que têm megas ministérios, estou a falar de pastores que estão a começar o ministério. Quando tu tens uma estabilidade de ministério, tu vais dar o melhor para a sua família. Exatamente. Mas a quem não pode. Exatamente. E aquele que não pode vai cometer no ministério, vai mentir o ministério, Sim. vai fazer coisas estranhas para conseguir fazer. Com um aconselhamento certo, com um direcionamento certo, com uma conversa certa, com uma mentoria certa, é possível. Exatamente. Então, a Casa do Oleiro surge exatamente por causa desta condição. É uma condição específica. Nunca. Só Deus, muito sinceramente, só Deus para levantar uma denominação como esta e com esta visão. Só mesmo Deus. Principalmente nos dias de hoje, que há muita competição. Muito sinceramente, o pastor fala e Deus vai falando muito comigo aqui onde eu estou sentada. Porque Deus escolhe as coisas a dedo. E quando levanta um ministério como este, é resposta de oração de algumas pessoas sérias que estão a orar. E porque Deus está preocupado, porque Ele quer curar. Tem pessoas, tem servos de Deus que estão feridos e querem curar. Tem pessoas, tem servos de Deus, pastores que ainda têm alguns vícios, que estão no púlpito a ministrar. E se eles fazerem 360 graus, aquilo que eles estão a viver é o que a congregação está a viver. Estão a pedir ajuda no secreto, socorro, Senhor. Porque nós sabemos que não é fácil ser pastor. Não é. Tem lutas no secreto. Tem noites mal dormidas. Nós sabemos que o outro lado ataca a mente dos pastores. Estão a sorrir, o pastor disse muito bem, estão a sorrir, mas estão degradados por dentro. Eles é que precisam de ajuda. E eu louvo a Deus pela tua vida, pastor Shalom. Amém. Se preocupar Amém. com outro servo de Deus e perguntar: como você está? Amém. Como é que você está? Não, a igreja está boa. Não perguntei à igreja. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Não perguntei à igreja. Eu perguntei você, pastor. Como é que você está? Porque a Bíblia diz o quê? Amai uns aos outros. Orai pelos outros. E hoje também tem muita competição, pastor Shalom. Tem pastores que não querem mesmo ser ajudados. Ele diz: como é que é? Pastor Shalom passou por mim. Também já tem ministério. Eu vou explicar por quê. Deus lhe levantou por uma causa específica. Não é para competir. Rebro satarababusa. Só fala de Jesus quem ouviu Jesus. Yes. Né? Ou melhor, nós falamos o que ouvimos de Jesus. O problema é que muitos ouviram de denominações. Exatamente. Ouviram de placas, mas não ouviram de Jesus. De Jesus. Então, o que acontece? Um amigo meu, ele chama que hoje as pessoas criaram as suas gangues. É isso aí. Né? E eu vou ser sincero, serva de Deus. Infelizmente, eu também tive o prazer de sentir esse peso dessas gangues. Eu tenho costume, eu almoço com o meu pessoal. Mas eu não almoço com eles porque apenas quero almoçar com eles. Eu almoço com eles para que eles saibam que eu sou uma pessoa confiável. Amém. Eu como com eles, estou sempre com eles. Quer seja pastores, obreiros. Eu tenho uma equipe minha. Sim. E eu estou sempre com eles. Amém. O que nós estamos aqui, a Casa do Oleiro é como se fosse essa mesa. E em toda a casa, o melhor momento para o pai ensinar é durante... Eu cresci sem essa influência porque eu perdi o meu pai cedo. E eu sempre digo assim, existem coisas que eu creio, se eu tivesse a oportunidade de sentar mais com o meu pai, não estou a falar de pai espiritual, pai biológico, teria mudado talvez o sentido da minha vida em alguns aspectos. Exatamente. Só que muitos também não têm seus pais biológicos, vivem... Eu vejo, por exemplo, hoje em dia, louvo a Deus por causa disso, muitos jovens totalmente entregues ao ministério. Só nós, por exemplo, temos aí 4 ou 5 pessoas que vieram até de outras províncias para morar na casa pastoral. Uau. Então nós não temos apenas a necessidade de suportar fisicamente, mas também espiritualmente. E nada melhor do que nós sentarmos na mesa, mas não é para formar gangues. A gente senta na mesa para ser curado. Yes. Senta na mesa para nós aprendermos a ser confiáveis uns aos outros. E nós hoje temos aqui uma coisa, outros chamam de evangelho da elite, que não existe. Não pode existir evangelho da elite. Verdade. Isso é, para além de ser diabólico, é um absurdo. Sim, já começa a separação a partir daí. E depois temos aquelas pessoas que querem, não sei, eu vou explicar assim mais ortodoxamente possível. Que é o seguinte...
Isso, na verdade, também passa a ser depois um conflito geracional. Temos gerações pastorais, os mais novos talvez não estão sendo muito bem educados em reconhecer, Sim. respeitar. Sim, Os que já lá estão também, talvez não estão a ser humildes o suficiente para passar conhecimento. É verdade. Porque é verdade, nós precisamos aqui ser muito bem sinceros com relação a isso, que muitas vezes nós nos tornamos muito ambiciosos quando nós ganhamos. Nós falamos assim, olha, eu sofri muito pela minha igreja, pelo meu ministério, os outros, olha, que Deus vos É abençoe. isso aí. E eu começo a olhar para aquele sofrimento, para aquela, como se me desse o direito de eu ser o super Marcos Shalom, mas eu não sou. É. E se Deus fez alguma coisa na minha vida, é graças a Ele mesmo. Em nome de Jesus. Então, às vezes nós recebemos pessoas na igreja e dizem, pastor, eu quero começar um ministério, como? Quanto é que eu te pago para uma mentoria? Eu disse, não paga. Vem no culto quinta-feira, vou ensinar sobre isso. Vou falar sobre dom, vou falar sobre liderança, vou falar sobre isso. Vem, vou falar sobre isso. Não precisas me pagar nada, não precisas... Ah, pastor, eu quero vir para o teu ministério, desculpa. E tem pessoas que eu digo, você não precisa vir para o meu ministério. Se você ficar debaixo da minha liderança, tu vais te matar. Vou te ajudar a construir o teu ministério. Vou te abençoar, vou dar um dízimo para você comprar cadeiras. Eu não preciso de filhos espirituais sendo essa coisa de paternidade, não queria entrar muito por ali. Eu não preciso disso no sentido de eu prender o que supostamente tem alguma vocação, alguma parte de Deus. Por isso que talvez eu seja essa pessoa um pouco querida por todos. Porque tem pessoas, por exemplo, que chegam, eu falo assim, não é esse o caminho. Qual é o teu problema, pastor? Eu tenho um ministério, mas eu agora vim porque achei que quero ser teu filho espiritual. Eu digo, eu já tenho alguns, nem tenho tempo para eles. Vamos fazer o seguinte, eu vou te mentorear. O que está a se passar? Pastor, eu estou com dificuldade em lidar com isso na igreja, finanças, não sei o quê, não tenho isso. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar nesse sentido. Faz assim, 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 tens que fazer reuniões assim, 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 tens que cuidar disso, assim, 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 leva o ministério assim, assim, vai, depois de um mês vem falar comigo. Vai, chega, pastor, pai, muito obrigado. Parece que a coisa está funcionando aqui bem. Agora faz mais assim, 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 faz mais assim, assim. Se ele vence, eu também venço. Em nome de Jesus, yes. O reino que vence. Um dia nós estaremos a um lugar onde não existe placa. É verdade. A Bíblia não nos diz, por exemplo, que existe... olha só, a Bíblia vai dizer o povo de Deus. Povo de Deus. Deus, yeah. Isso significa que a Bíblia não está a dizer, por exemplo, que é o ministério X ou o ministério Y. No céu todos nós somos parte da mesma etnia, que é a etnia de Deus. É verdade. Então, essa concepção é muito diferenciada porque nós estamos aqui a falar de duas coisas muito importantes. Uma é ministério, a outra é império. Quem cria império não pensa em ministério. Quem cria império não pensa em ministério. O id é ir para fazer. Exatamente. Ele vai dizer id por todo mundo e pregar o evangelho. O ir é importante. E quando nós estamos a falar do ir, não estamos a falar do trazer. Estamos a falar do ir para dar. Você que diz, ide pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas nós muitas vezes temos um conceito de império. Nós protegemos hoje, por exemplo, as milícias digitais. Como é possível, se todos nós estamos a pregar o evangelho, como é possível surgirem milícias digitais para combater quem está a pregar o evangelho? É verdade. Eu estive a falar com um pastor ontem. Ele disse-me assim, pastor, eu falei alguma coisa segundo a minha convicção. E outros pastores pregaram nas suas igrejas que eu falei uma heresia e até disseram aquelas ovelhas para deixarem a igreja. Meu Deus. Eu falei, que bom. E depois, essas ovelhas vão aonde? Será que existe em Angola? Uma vez eu disse isso para um grande líder daqui. Eu disse assim, se a questão é essa, faz o seguinte, pega todas as ovelhas de Luanda, ficam só já tua. Não sei se vai ser no 11 de novembro, não sei se terás 1000 pastores para os cuidar. O reino de Deus são partículas. Partícula, 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 partícula. Uma pessoa não é o corpo. Uma pessoa é membro. É membro. É por isso que a Bíblia diz, nós somos corpo de Cristo. Sim. Esse membro tem de fazer o seu trabalho. É verdade. Até aqueles que estão a pregar heresias hoje. Até aqueles que supostamente isso, são aquilo, são isso. Às vezes são necessários. Meu Deus. Aqui está o conflito. Por que são necessários? Se não existiam os maus, como é que conheceremos os bons? Exatamente. Como é que alguém pode dizer, por exemplo, assim, olha, essa aqui... Não. O próprio Cristo, o próprio Deus que nos plantou, é o responsável por tirar o joio do trigo. Agora, qual é a nossa função? Levanta o teu irmão que está caído. É verdade. Só isso.
É só. Se um dia eu estiver no Pó de Fé e eu ouvir alguma coisa que supostamente é um erro teológico muito forte, eu vou lhe mandar uma mensagem. Amém. Vou dizer, olha, acompanhei o Pó de Fé e tal, achei que esse ponto um pouco relevante. Eu acho, o meu ponto de vista é esse. Não seria eu... Pá, isso aqui é estranho, mas eu vou te dizer. Sabe um outro telefone? Quando vocês chegaram, pediram para colocar o telefone em silêncio. Sim. Tem pastores que tu estás a lhe contar alguma coisa, uma fraqueza tua, ele grava-te no telefone dele para depois ter isso contra si. É verdade. É muito mais, quer dizer, eu até digo assim, aí vem nós os feiticeiros, os bruxos, aqueles já são assumidos, são feiticeiros. Nós já sabemos que são feiticeiros. Eles não escrevem na igreja pentecostal, ou igreja ministério cada dole, não escrevem, eles escrevem centro de tratamento. É verdade. Quando você vai para lá, você já sabe que está com o quimbandeiro. É melhor do que você escrever tipo igreja, mas com comportamento de feiticeiro. É verdade. Serva de Deus. É mais fácil você escrever assim, aqui é lugar dos bruxos. Eu, ao entrar, já sei, aqui é lugar de quê? Sim, dos bruxos. Do que eu te dizer assim, vem na pureza, na santidade, não há heresias. Somos os defensores. Nós aqui somos completamente corretos. Somos completamente certos. Não há tolerância ao pecado. É verdade. Não há tolerância àquilo. Mas lá dentro, pessoas estão morrendo lá dentro. É verdade. Agora, somos apologistas de que as pessoas devem errar? Não. Somos apologistas do conserto, porque é isso que Deus fez conosco. É verdade. Somos apologistas do conserto. Se tiver errado, conserte-se com Deus. Procure ajuda. Não abandone o seu ministério porque supostamente alguma coisa errada aconteceu. Você precisa talvez de tempo de treinamento, de tempo de cuidado. Procure uma pessoa adulta para poder lidar contigo nessa dimensão. É verdade. Alguém que você possa sentar com ele, conversar contigo e te instruir para fazer. Amém. Porque o erro, muitas vezes, que muitos de nós fizemos ao começar o ministério é pensarmos que o ministério é só a revelação. Não. Jesus Cristo, a revelação só chegou com 30 anos e ser levado ao monte pelo Espírito. Por que não começou com 12 anos? Com 13, com 14 até com 20 anos? A preparação é importante. A revelação vem. Até para a revelação se cumprir, precisa da preparação. Sim. Uma vez eu estive a dormir, Deus me mostrou como seria o nosso templo aqui. Bonito tudo. Eu disse, eu não tenho recursos, não tenho dinheiro. Eu tive a felicidade ou a infelicidade de começar o ministério sem dizimistas. Não tinha dizimistas na igreja. Eu falei, Deus, como é que vai fazer? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que será isso? Eu comecei a orar a Deus. Deus, como vai fazer isso? Deus me deu uma instrução. Essa instrução me levou ao trabalho. O trabalho que Deus me deu às obras do templo. Deus me deu uma instrução, que é a revelação. Essa revelação me levou ao trabalho. E esse trabalho me levou à visão que Deus me deu. Toda pessoa que pensa que o ministério é só fruto da visão, essa pessoa passa mal, fica decepcionado, abandona Deus, morre sozinho. As ovelhas começam a terem dispersas. Exatamente. Porque ele pensa que a visão, o ministério é só visão. É só visão, E não. todo lugar onde só a visão, não há trabalho, não há palavra, estratégias. É complicado. É por isso que temos igrejas, e infelizmente, é difícil estar lá dentro. Porque todos têm visão. Moisés tem visão. Arão tem as mãos para o sacerdócio. Moisés tem a visão. Mas quem é que está a fazer o sacrifício para Deus? Por que Moisés não disse assim, eu é que tenho a visão, tem que ser cabrito ou camelo, não sei o quê? Não. Tem os que têm a visão, são necessárias. O povo sem a profecia perece. Mas essa visão nos remete ao trabalho. Alguém precisa fazer esse trabalho. A visão e o trabalho espiritual é o cuidado, é a doutrinação da igreja, é os dois ministérios a funcionar, o Ministério de Governo e o Ministério de Socorro. Os dois precisam governar, liderar. Quem governa no Ministério de Governo, quem usa o Ministério de Governo não socorre, é um tirano. Temos muitos lugares onde existe muita tirania, porque não há Ministério de Socorro. Mas estamos a ser governados, estamos a ser liderados, mas não temos socorro. O que é que vai acontecer? Vais te tornar um rebelde. Verdade. Então, quando nós temos o Ministério de Socorro e de Governo a funcionar ao mesmo tempo, essa visão é inclusiva. Amém. Precisamos de todos na igreja. Verdade. Os macumbeiros têm de se converter mesmo para Deus, mas quando eles chegar para Deus, precisam encontrar verdadeiramente visões maduras.
Porque senão vão começar a dizer... É só isso. Uma vez eu fui pregar para uma senhora e disse assim, olha, eu já fui evangélica, mas só que vocês são muito desorganizados. Isso está amarrado. Nós somos o povo mais organizado do mundo. Somos. Mas também nunca vi um macumbeiro, por exemplo, a lutar contra outro macumbeiro. Só vejo o pastor a lutar contra o pastor. São bem unidos. Eles são. São bem unidos, até que se alcance aquilo que eles querem. É verdade. Eles são espertos. Eles Exatamente. são vivos. Agora um está cansado, vem outro. Mas não pode apanhar só na técnica. Satanás não se cansa, não tem pressa. Mas não. Nós temos que ter sempre o melhor do que... Eu sou melhor do que o pastor, isso. Não, querem sempre disputar, e querem sempre, o pastor já disse aqui, arranjar defeitos em tudo que os outros falam. Rotular. Eu às vezes me entristeço, eu costumo dizer que eu tenho uma sensibilidade às vezes que é um caso sério. Me entristeço quando às vezes um servo de Deus fala algo, não é? E que não foi bem conotado, sim, e você vai lá, às vezes eu só tento assim, abrir nos comentários, choro mesmo, eu digo, mas onde é que sai tanto ódio, tanta raiva? E depois servos de Deus ficam assim a fazer vídeos clandestinos, entre aspas, que você sente que aquela mensagem que ela está a falar, ou que ele está a falar, tem a ver com aquela garfe do outro. Você fala, mas por quê? Vai no quarto e ora, ajoelha. A Bíblia diz que quem está por cima, não é? Se controle para que não caia. Tem uma expressão certa. É verdade. Para que não caia. Você está por cima, o outro errou, disse alguma coisa que não bate certo com aquilo que está escrito, que chamam a dita heresia, não é isso? Sim. E você, em vez de orar para o outro, você está picado. Será que você sabe onde você vai? Não é sobre competição. Vou dar um exemplo com relação a isso. Eu identifiquei uma forma de ser abençoado. Esse vídeo até parece que é profético. Ser abençoado é colocar a água no copo. Amém. Não vou colocar para não derramar tudo. Ela derrama, cai, transborda até aqui na mesa. Ser abençoado é isso. Amém. O ser abençoado não é ter o copo cheio. O ser abençoado é as pessoas que estão ao seu redor receberem. A sua vida é um presente. Quando começaste o programa, disseste assim, que estão em Moçambique, que estão na Inglaterra, que estão isso. Esses que estão na Inglaterra é a água que está a derramar. Yes. Se nós pensarmos assim que ser abençoado trata-se só de nós e não dos outros, é por isso que muitas vezes teu erro é normal, o erro do outro é o diabo. Sim, sim. Então, antes de você criticar o outro pelo seu erro, lembra-te que você também erra. É verdade. Existem pessoas, precisamos reconhecer, que são mesmo uma bênção. Quando eles percebem que algo está errado, pegam no telefone e ligam. Dizem assim, olha, acho que não devias ter feito isso. Eu estive a pregar e eu cometi um erro. E a minha equipa de mídia, parece que também naquele dia tiveram uma revelação do outro lado. Pegaram exatamente o meu erro e colocaram no TikTok. E eu comecei a receber muitas mensagens. Eu fui lá ver e tinha realmente um erro. E ligaram para mim. Disseram assim, Pastor Marcos, és uma benção, a gente ama muito teus cultos, mas essa parte aqui não é bem isso. Eu disse, olha, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém. Porque quando nós temos alguém que nos chama a atenção, e isso é muito importante. Nós não somos apologistas de que nós precisamos crescer sozinho ou desprezar. Não. Sim. Nós somos apologistas de que precisamos de pessoas maduras para retratar os erros com sabedoria. Exatamente. Hoje a palavra que se usa muito no meio evangélico é ele é rebelde, aquele é rebelde, aquele é rebelde. Às vezes é falta de sabedoria para lidar com erros. Yes. E eu hoje digo mais. Isso vai ser duro até para mim. Temos muito mais pessoas, filhos espirituais, ou preparados para ser filhos do que pessoas para ser pais espirituais. Por quê? Porque muitos, na verdade, colocam-se na posição de pai como uma posição de vantagem. Sim, é isso. Aqui está o problema. É verdade. Ser abençoado é, através da sua vida, pessoas serem abençoadas. Se você, a tua casa, a tua família, os teus filhos são os únicos abençoados, outros não são, sim, você não é abençoado. Exatamente. Tem outro nome que não podemos falar porque esse vídeo vai pro ar. Yes. As pessoas que estão ao seu redor, através da sua vida, ela vai transbordar. Esse transbordar é o ser abençoado. É verdade. Quem te ouve da Alemanha edificado, és abençoada.
Quem te ouve da China é abençoado? És abençoado. Amém. Isso é que é ser abençoado. Agora, pegar no meu erro, expor e falar assim, oh, isso, aquilo, olha para isso. É o mesmo que os fariseus faziam. Esse é o grande conflito que nós hoje temos, por exemplo, com a ortodoxia, com os ortodoxos. Sim. Aqueles que acreditam que o evangelho é 100% para os santos. Não há margem de erros. Meu Deus. Não há margem de erros. Tu não podes... A pior coisa que te pode acontecer é errar numa igreja. O teu pecado, a tua falha, a tua fraqueza será exposta para tudo. Todo mundo, sim. E você será exemplo. Eu já vi líderes prepararem mensagens no teu erro. Ele prepara uma mensagem, ele prega durante Sim, para dias. Confrontar aquilo que você fala. É isso. Exatamente. Para acabar contigo. Tu estás sentado a ouvir o culto, você fala assim, essa aqui, este aqui é aquilo. Liderança madura cuida do ministro e trata o pecado. Amém. Por que tem pastores até suicidando-se? Porque não foram cuidados e foram misturados no seu pecado. Sim. O ministro precisa ser cuidado. Porque o ministério é um investimento. O primeiro investimento de Deus. Estou a falar de um homem de Deus. Mesmo antes do casamento, alguma coisa, é o seu ministério. Sim, é verdade. Muitos deixaram casa, deixaram carro, deixaram tudo para o ministério. Quando nós olharmos para essa perspectiva, nós precisamos proteger os ministros. Os soldados precisam ser equipados para voltar para a batalha. Sim. Agora, o que eles fizeram, o errado não se vende. Exato. Eu defender o erro, é mal. Ah, não, é que ele é mesmo isso. Não, é errado. Vamos retratar esse erro. Agora, o ministro precisa ser cuidado. É por isso que muitas vezes acontece em certos lugares, vamos voltar para aquele tema que já aqui de falar, que é o seguinte, os meus pastores têm medo, por exemplo, de falar comigo com relação a uma situação, porque eles dizem assim, olha, se o pai se aperceber disso, vai me mandar onde, vai me não sei aonde. Mas se ele pensar assim, estou com uma fraqueza, vou falar com o pai, eu vou dizer assim para ti, faz o seguinte, vou lhe pagar um curso, você precisa ser tratado nessa área. Vou te mandar para aquele lugar, vou te mandar para esse seminário, vou te mandar para esse treinamento específico, para que você seja retratado nessa área. O seu ministério, a sua vida como ministro, ela precisa ser protegida, precisa ser guardada. A minha mãe, ela quase teve um... Por quê? Porque eu estava... e foi algo para a internet. Nem eu sabia. Foi algo para a internet. E ela começou a... As pessoas próximas a mim começaram a ligar para ela. E ela tentava ligar para mim e ela não conseguia. Meu Deus. Eu estava a trabalhar, tinha o telefone, assim como estou agora. E quando eu ligo para mim, quando eu ligo o telefone, eram pessoas próximas. Marcos, tens que ligar para a mãe e tudo mais. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, olha, alguém ligou para ela, disse que você... Disse... E eu perguntei, onde é que essa pessoa viu isso? Colocaram na internet. Eu fui ver a coisa e tal. Eu sempre digo, no que depende de mim, eu já falei aqui que eu tenho antivírus, eu sou antidepressão, eu já estou blindado. Mas há quem não está. Sim. Então, quando se pensa, por exemplo, na serva de Deus Edna, nós temos que pensar no universo que está por trás dela. É verdade. A Bíblia diz, por exemplo, matando o pastor, separam as ovelhas. Yes. Matando o seu bom nome, nós não estamos apenas lutando contra você. É uma pena que muitos fazem isso até por causa de ovelhas. É possível que eu venha dizer coisas a seu respeito simplesmente porque na tua igreja tem pessoas que deviam estar na minha. Mas eu me esqueço que você é mãe. Eu me esqueço que você é filha. Eu me esqueço que você é esposa. Que existe um universo paralelo, um universo diferente, porque nem todo mundo nos conhece como pastores. Exatamente. Nós temos primos. Nós temos tudo isso. Antes de expor não diria, porque também nós não devemos ter essa questão, eu vou lhe expor, que expõe é Deus, fruta podre cai sozinha. Yes. Antes de pensar em alguma coisa, você precisa pensar o que é que está por trás disso. Como é que essa pessoa iria conviver por causa disso? Eu vou falar de mim, por exemplo, eu passei numa fase onde eu não tive, mas na minha casa mais de 3 ou 4 pessoas estavam depressivos. Tanto que tem pessoas que me ligavam quase todos os dias e diziam assim, então Marcos, estás vivo? E eu disse, mas não estou vivo, mas não sei se a minha esposa, por exemplo, vai aguentar isso. Yes. Eu consigo aguentar, por quê? Talvez porque eu conheço melhor os meus irmãos, mas ela talvez não aguentaria. Exatamente. E não aguentou muita coisa. Uau.
Não aguentou muita coisa. Chegou aquele dia que é tipo, a cabeça vai explodir e não sei o quê. E tu tens que pensar assim, por que eu tento continuar a abençoar pessoas tão ingratas, né? Sim. Tão estranhas. Eu estou aqui para poder isso, mas eles fazem... Aí depois o Senhor te diz assim, mas se você não abençoar, quem vai abençoar? Quem vai, sim. Quem te chamou são as pessoas. Fui eu, é verdade. Te concentras novamente, arregaças as mangas e continuas. É verdade. Antes de nós ofendermos, pensarmos se querem prejudicar alguém, por causa desse evangelho que não é nosso. Ontem um servidor falou assim para mim, já percebeste que Jesus pode não voltar amanhã? Eu disse, é verdade, mas também pode voltar. Ele me disse, eu tenho uma lição para te ensinar. Não seja muito egocêntrico pensando que Deus é teu. A oração é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então nós estamos a cuidar de algo que tem dono dele. A igreja, a casa do oleiro, tem dono dele. Yes. Um dia eu posso dormir a pensar que vou fazer uma campanha amanhã, não acordo mais. Uau. Então, como tem dono dele, o próprio dono da igreja precisa fazer o quê? Precisa cuidar da igreja e dar continuidade. Liderar é influenciar pessoas positivamente. Eu sou um líder de uma comunidade evangélica. Tudo que eu falo tem influência. Se eu falar agora, aquele pô de fé me trataram mal, nem me deram água, o meu filho vai reproduzir. Aquele pô de fé. Até o pai foi lá, não gostou. Porque também tem filhos que defendem até os erros do seu próprio pai. É verdade. Não analisam. Eu não critico quando o meu pai espiritual, por exemplo, faz alguma coisa errada ou falou algo que eu não devo criticá-lo. Não é sábio isso. O filho não deve criticar. Mas tem coisas que você precisa pensar. Dizer assim, o pai está muito rabugento. Pode ser da idade, pode ser que o pai está sem dinheiro, pode ser que o pai está passando por uma situação. Aí você pergunta, pai, está tudo bem? Tudo bem. Ele vai te dizer, filho, está tudo bem, mas aqui em casa, tá bom, então eu entendi porque que o pai está rabugento. Exatamente. Porque é verdade que muitas vezes tem líderes que não influenciam as suas ovelhas positivamente. Sim. Pegam naquele vídeo, por exemplo, da heresia, colocam lá as minhas ovelhas, porque tem pessoas, como eu disse, são gangues. A minha gangue, vão pegar naquilo, vão partilhar também. Sim. E vão começar a dizer, olha isso, de onde é que saiu? Porque ouviram o pai. Ouviram o pai, é verdade. As minhas filhas espirituais, os meus filhos sabem disso. Até os meus amigos, eu muitos tenho 3, Deus me deu. Quando eles publicam algo que não está certo, eu ligo. Principalmente se aquilo diz respeito a outra pessoa. E eu sempre lhes digo, você está a publicar aquele pastor que tem a igreja dele. E se eles também te publicarem, vais dizer que é perseguição. Exato. Você está a publicar, os teus filhos espirituais também estão a reproduzir. Agora eles também te publicam, vais começar a dizer, vamos orar, o diabo está a atacar o ministério. É perseguição, é isso. Meu Deus, que programa maravilhoso. Eu disse que esse programa vai impactar a tua vida. O que é bom dura pouco, sim, o que é bom dura pouco. Mas só tem mais uma única que está a última. E o pastor Shalom, que está nos abençoando aqui com esse testemunho maravilhoso, disse algo que tocou o meu coração. Esperar em Deus dói. Um recado para quem está em casa. Porque muitos estão à espera. O que é que se faz quando nós estamos à espera da resposta de Deus? Amém. O que é que nós podemos fazer? Certo. A Bíblia diz assim, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos pelo Espírito. Amém. Esperar é apenas para aqueles que conhecem a Deus. Amém. Quem não conhece a Deus, ele não sabe esperar. Não sabe esperar. Por quê? Eu sempre digo isso. Existem, até dentro das forças armadas do mundo terrenas, forças especiais. Só mesmo na polícia, por exemplo, existe polícia ordem pública, existe antiterror, existe anti-choque, existem comandos e existem outras forças. As forças especiais, o seu treinamento é completamente diferente dos outros, por isso é que são forças especiais. O tempo de espera é o tempo de revestimento e de preparação para a grande dimensão da bênção que vais receber. Amém. Quanto mais você espera, você é revestido e treinado para a grande dimensão. Amém. Nem tudo o diabo é que tira. Às vezes nós é que entregamos, porque não esperamos o suficiente e não estamos preparados o suficiente. Então, tempo de espera é tempo de treinamento. É a pior coisa que pode acontecer num discípulo, mas é a melhor coisa. Observa Deus, imagina, por exemplo, Pedro todos os dias a ouvir Jesus a pregar.
Durante 3 anos. Pedro também quer pregar, mas ele está ouvindo só Jesus a pregar. Quando Jesus ascende, Pedro percebe que esses 3 anos que eu passei ouvindo Jesus a pregar me deu capacidade para pregar mais de 3 anos. Yes. Toda pessoa que não sabe esperar não está pronta para as bênçãos de Deus. Amém. Agora a questão é o que fazer enquanto se espera. Uhum. Enquanto esperas, capacita-te. Amém. Enquanto esperas, fortifica-te. Enquanto esperas, ora mais. A oração nunca é suficiente. A preparação nunca é suficiente. Quem faz as coisas por pressa acaba errando. Amém. Espera no Senhor e confia nele. A bênção a qualquer momento chega. E a bênção que Deus dá, ou melhor, Deus só tem. Vou usar aqui um termo mais simples para nós usarmos. Deus protege o que Ele te dá. Deus te dá esse papel, meteu na minha mão. A proteção dele também vem de Deus. Deus é responsável em proteger as coisas que Ele nos deu, não as que nós buscamos. Yes. E quem espera em Deus, está à espera que Deus lhe dá. Ele não vai buscar, está à espera que Deus lhe dá. Então, se você esperou e Deus te deu, Deus tem a responsabilidade de manter o que Ele te deu. É por isso que eu disse que nem sempre o diabo tira, às vezes nós é que entregamos. Porque às vezes você está ansioso, vais buscar a tua coisa. Você próprio que foi buscar. Sim, você próprio que abriu igreja, não foi Deus que te deu. Não espera. Você próprio que foi casar, não foi Deus que te deu marido ou mulher. Você próprio que foi buscar. Como você próprio que foi buscar? Os problemas que vierem daquilo, você não vai conseguir suportar. Mas se Deus te falar assim, minha filha, espera, vou te dar. Eu tenho um amigo meu, gosto muito dele. Quando eu estou fraco, né? Não tenho dinheiro, como dizem na nossa gíria angolana, estou fraco. Eu falo para ele, olha só, estou fraco. Ele me diz, primeiro começa a gritar, tu também. Depois fala assim, tá bom, vê o teu expresso. Mas tem dias que ele está ocupado. Ou ele fala assim, fulano, estou fraco. Ele me diz, já tá bom, vou fazer já daqui a pouco. A palavra dele, vou fazer daqui a pouco, me deixa descansado. Sim. Porque ele sempre me deu. Yes. O Deus que nós buscamos não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Então, se Deus fez no passado, por que Deus não faria agora? Em nome de Eu Jesus. espero descansado, porque eu sei que eu sirvo um Deus que não mente. A minha confiança é por causa de quem Ele é, não por causa de quem eu sou. Deus dá porque Ele é fiel. O sincero é Deus. O fiel é Deus. Ainda que eu fale, Ele permaneça fiel. Então, se Deus me disse que vai me dar, por que eu ficaria ansioso? Exato. Estou preparado. Quem quer casar, esteja preparada. Vai fazer teu curso de culinária, vai fazer teu curso de engomar, porque Deus vai te dar um príncipe que só usa calça com vinco, esteja preparada. Vai te dar um príncipe que só gosta de comer bolo de manhã, vai aprender a fazer bolo. Homem que está à espera também de casamento, vai fazer teus cursos. Quem sabe Deus vai te dar uma mulher que gosta muito de cabelo bonito. Já temos aqui o salão. Quando chegar aqui, não vamos pagar com o espírito. Exatamente. E ela vai te ligar, amor, estou no salão da serva Edna, quero vir aí, você vai... Minha mulher também. É tua obrigação. Exatamente. Você esperou e te preparaste. Yes. Enquanto espera, prepara-te. E a bênção já chegou em nome de Jesus. Enquanto espera, o que você faz? Enquanto espera, o que Deus dá, Ele mesmo cuida, Ele mesmo protege. Qualquer situação que vier, Ele mesmo vai te ajudar a superar. Porque Deus não vai deixar de ser Deus só na tua vez. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Enquanto espera, não murmura, ora. Enquanto espera, pede sabedoria, discernimento. Enquanto espera, pede estratégia. Enquanto espera, busca mais a face de Deus. Enquanto espera, prefira sempre ficar nos pés, não na mão. Os pés nos molda, quebrantamento. Enquanto espera, adora. Deus gosta quem lhe adora. Louva enquanto espera. O Espírito Santo mandou. Mais uma vez nós tivemos um programa maravilhoso. Antes de nós nos despedirmos, Pastor Shalom vai deixar beijinhos e vai falar mais sobre a sua igreja, contactos telefônicos, aonde podem contactar o Pastor Shalom e não só a sua igreja, porque eu sei que depois do nosso programa terminar, as nossas irmãs aí vêm atrás dos pastores e nos números de telefone saber mais. Principalmente quando são homens sábios que realmente sabem o que falam. E o pastor Shalom não foi diferente. Seja à vontade, pastor Shalom. Pronto, eu vou fazer aqui, vou ver aqui a minha cábula por causa do contacto. Sim, sem problema. Primeiro eu quero agradecer por esse programa maravilhoso. Amém. Eu confesso que
Às vezes é difícil entrevistar pastores, pastores falam muito, né? É a nossa unção. Amém. Mas muito obrigado primeiro por esse programa maravilhoso. É muito bom estar aqui, muito bom mesmo, muito Amém. bom. E que o Senhor possa abençoar, que todas as pessoas que forem entrevistadas sejam, uau, uma bênção. Que o Senhor te coloque no caminho de pessoas certas e muito abençoadas para o seu programa. Amém. Você que está lá em casa, nós temos a nossa igreja em Luanda. E também em Luanda nós estamos no Morro Bento, por trás da pastelaria Anis, na rua da Angotel. Só ir ao Morro Bento, por trás da pastelaria Anis, lá está a nossa igreja, lá está a nossa igreja. E em Lisboa, nós nesse momento estamos na rua Egas Muniz, número 11, Amadora. Eu vou deixar aqui o contato da igreja, onde você pode ligar, né, falar conosco. Este contato é de Angola, então você... Posso continuar? Pode, à vontade. Pronto, então você pode entrar em contato através deste número, que é o +244 931 75 7255. +244 931 75 7255. Se estiver em Portugal, se estiver na Europa, também pode falar conosco através desse número e nós iremos então encaminhar para a nossa igreja que está na Amadora. E lá tem sido uma bênção. Está lá o pastor Wilson e a pastora Naisa, que são os pastores locais de lá. E é uma bênção. Eu também estou entre Angola e Lisboa, então a qualquer momento a gente encontra-se e oramos. Iremos orar juntos, o nome do Senhor será glorificado. Amém, amém. E é um programa maravilhoso. Mais uma vez eu friso aqui, que eu sei que vai impactar a tua vida. E você vai aprender que Deus não sofre de amnésia. Deus não te esqueceu. E não esqueceu aquilo que Ele te prometeu. Não importa qual é o teu vício, o Senhor vai te alcançar e vai te curar. Nós não somos perfeitos. Para chegar até aqui, eu, Serva Edna, apresentar e o pastor, Deus nos curou, Deus nos livrou de vícios. Vocês sabem um pouquinho da história da Serva Edna. Então Deus também vai alcançar o teu coração. Comece a clamar por Ele. Jeremias 3:3. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Outras versões diz anunciar-te coisas ocultas. Aquilo que você não sabe, Deus vai te revelar. Mas primeiro você tem que clamar. Se posiciona. Comece a chamar. De Deus é a terra e a sua plenitude, todos estão nelas. Salmo 24. De Deus é a terra, a sua plenitude. Então tudo que você precisa, que você quer, está na mão de quem? De Deus. Se concentra, Ele chama. Se concentra, Ele busca. Se concentra, Ele adora. O homem não tem nada. Ele só vai te dar se Deus autorizar. Então começa agora a clamar a Ele, que a resposta vai chegar. A bênção vai chegar. O filho, a casa, o ministério, o marido vai chegar. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Vamos aos nossos patrocinadores e parceiros, Pode Fé. O meu muito obrigado à Comissão Emergida para Cristo, patrocinador do Pode Fé, tem feito muito por nós a partir do Reino Unido. Biju Online, a melhor bijuteria que a Serva Edna já usou. Hoje, por acaso, não estou a usar a bijuteria. 18 quilates banhados de ouro, eles estão em Portugal e fazem envio a toda a Europa. E ainda tens um bônus. Essas bijuterias chegam até a sua porta. Pixeltech responsável por essas imagens de qualidade. Pixeltech também pode estar contigo no seu aniversário, batizado, casamento, no seu evento. Pixeltech, imagens de qualidade. Toques de Beleza com Fé, o salão que cuida da escolhida Edna. Você que vier o Toques de Beleza com Fé, em nome do Pode Fé, tens um desconto especial. Ainda vais encontrar aqui a Serva Edna para te abraçar, até para conversar. Conto de Fada. A Conto de Fada é a melhor florista da cidade de Luanda. Beijinhos, cara no teu coração. Picnic Space. Picnic Space é o parceiro Pode Fé que vocês já conhecem, aonde a Serva Edna se casou. Eles estão a 50 metros antes da rotunda da Fubu. Para o seu casamento, aniversário, batizado, conferência, palestra, lançamentos de livros. Entre em contato com o Picnic Space, parceiro fiel do Pode Fé. Ngassa Querida Lights, empresa que monta palcos, iluminação para todo tipo de evento. Que sejamos luz, aquele cenário bonito e maravilhoso. Foi Ngassa Querida Lights
que nos ajudou a organizar aquele evento magnífico. Entre em contato com nossos parceiros e seja também um parceiro do PodFé, um patrocinador, um semeador deste ministério que tem abençoado muitas vidas. O Espírito Santo mandou, nós obedecemos. Nós vamos fechar com a oração do pastor Shalom. Até o próximo programa. Beijinho nos vossos corações. Amém. Que bênção. Oremos então. Agradecemos a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Soberano São Jeová. Nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Abençoamos, Soberano São Jeová, este programa. Abençoamos a Sua serva por esta visão maravilhosa. E que através, Soberano São Jeová, da vida dela, o Senhor possa alcançar, o Deus, o mundo, o globo, o planeta. Também oramos, Pai, por todos aqueles que fazem parte desta sala. Somos gratos porque o programa correu maravilhosamente bem. Satanás e seus demônios foram envergonhados e toda a tentativa, toda a intenção das trevas caiu por terra. Oramos, Pai amado, para que a bênção do Senhor repouse em nossas casas, que o anjo do Senhor acampe ao redor do lugar em que nos encontramos. Oramos também, Soberano São Jeová, por todos aqueles, ó Pai, que encontram-se nesse momento aflitos e em camas dos hospitais. Que o Senhor possa, Soberano São Jeová, enviar o seu anjo da cura, Jeová Rafá, para curar os enfermos, para restaurar, Soberano Pai, os caídos, e a sua glória, Pai, possa resplandecer. Assim como o Senhor transformou a vida de algumas pessoas que aqui estão, que o Senhor continua transformando, que o Senhor continua avivando, que o Senhor continua, Soberano Pai, trazendo vida e vida abundante. Que o Espírito Santo, Deus, esteja, Soberano São Jeová, permanentemente em nós. Livra-nos da peste perniciosa, livra-nos, Soberano Pai, da bala perdida, e toda ferramenta preparada, Soberano Pai, contra nós não prosperará. Esta é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Graças a Deus.